Salve galera, eu sou o André da Uplift. Hoje eu estou aqui com o Matheus, que é líder de expedição e técnico de montagem, e a gente vai iniciar a montagem da estação MS5000. Para essa primeira etapa de montagem, a gente vai precisar das peças A5, A2, A1 e A3. Para fazer a junção dessas peças, a gente vai usar 2 parafusos C3, 2 parafusos C4, 8 arruelas C14 e 4 porcas C13. Nessa primeira etapa, a gente vai começar com a base central e o pé traseiro dela para começar a montagem. Lembrando que a parte que tem a furação maior fica apontada para cima e a parte que tem uma proteção de reforço fica apontada para trás. A gente vai utilizar os 2 parafusos C4, que são os menores, para fazer a fixação dessa parte de trás. Lembrando que nessa parte da estrutura vai sempre uma arruela antes e uma arruela depois. Feito o encaixe, a gente vai utilizar ali as chaves 17 para fazer o aperto. E como a gente está começando a montagem, não precisa fazer um aperto 100%, basta dar um meio aperto. E caso a gente precise fazer algum ajuste, a gente ainda tem uma folga na estrutura para isso. Feito esse primeiro aperto, a gente vem para a parte do meio da estação. A gente vai utilizar a peça A5 junto com essas outras duas na lateral. A gente vai utilizar os parafusos maiores para poder atravessar essa parte da estrutura. Puxá-la um pouquinho mais para trás. Nessa parte a gente vai fazer a mesma coisa. Passa o parafuso e faz só um aperto básico para a gente ainda poder fazer um ajuste depois. Lembrando que a posição dessa estrutura central é inclinada para trás. Ela tem uma ponta apontada para frente, mas a inclinação é para trás. Para essa próxima etapa da montagem, a gente vai precisar de 2 parafusos C8, 2 borrachas E5, um pino C22, um suporte C24, a gente vai precisar do guia de peso A6 e 2 peças A24. Nessa próxima etapa, a gente vai fazer a parte de trás da estação. A gente vai colocar os 2 parafusos C8 pela parte de baixo da estação. E na parte de cima, a gente vai colocar as 2 hastes guias, uma em cada furo. Aí. Feito o encaixe das 2 hastes guias, a gente vai colocar os 2 suportes de peso para poder fazer o começo do encaixe das placas de peso. Feito. Feito a parte dos pesos, a gente vem para a parte de trava deles. A gente vai colocar o pino seletor, a trava e a luva plástica. A gente coloca no primeiro furo, já deixa a trava fixada nele e faz o encaixe direto dentro dos pesos. Essa parte que fica para fora serve justamente para fazer a trava na última placa de peso que vem por cima. Vamos para a próxima etapa. Nessa etapa a gente vai utilizar o tubo A7, 2 parafusos C4, 4 arruelas C14, 2 porcas C15. Também vamos precisar de 2 parafusos C8, 2 arruelas C12. Também vamos precisar de 2 peças D2, 2 parafusos C9 com 4 arruelas C14 e 2 porcas C15. As últimas peças D4 e D5, elas já vêm juntas
um parafuso C10, duas arruelas C12 e uma porca C13. Feito a parte dos pesos, a gente vem para a parte de cima da estrutura. A gente pega o tubo superior A7, faz o encaixe dele na parte das peças de trás. Lembrando a importância de deixar a folga na parte da frente, justamente para que a gente possa fazer esse ajuste. O encaixe da parte de trás no guia são os dois parafusos C8, os parafusos menores. E na parte da frente são os dois parafusos C4. Os parafusos aqui da parte de trás, a mesma coisa, segue a mesma sequência. Apertou, faz um aperto só na mão, no máximo um aperto leve com a chave. E depois que concluir, faz o aperto total dele com a chave. Na sequência, a gente já vem com essas peças para fazer o encaixe na parte central da estrutura, utilizando os parafusos C9. Encaixa ele em ambos os lados. E o mesmo padrão, uma arruela embaixo e a porquinha para fechar. Lembrando que essa peça é muito importante que ela fique a por justa, mas que ela ainda tenha uma folga para fazer o movimento. E a última peça é o acessório que vem aqui na parte da frente. Segue o mesmo padrão, coloca a peça, uma arruela antes, uma arruela depois e a porca. E assim fecha mais uma etapa da montagem. Para essa etapa da montagem a gente vai precisar de dois parafusos C4, 4 arruelas C14, dois parafusos C15, dois parafusos autotravantes C23, duas arruelas C14, duas porcas C15, junto de dois parafusos C5 e duas arruelas C14. Para as peças a gente vai precisar do apoio A16, a barra A8, o encosto F3, junto com a barra A9 e duas espumas F5. Nessa próxima etapa, a gente vai utilizar a barra A8 e fixar ela no suporte central, utilizando os dois parafusos C4 que a gente separou anteriormente. A gente atravessa eles na estrutura e faz o encaixe da peça. Novamente, essa é uma peça que é o ideal deixar ela solta, só faz o encaixe da porca para que ela não caia, ou faça um aperto mínimo na chave, pois a gente vai precisar que ela tenha um movimento para a gente fazer o encaixe da próxima peça, que é essa daqui, que é o suporte dela que vem aqui embaixo. A gente vai utilizar os dois parafusos autotravantes, a gente passa ele primeiro. Como ele é autotravante, não precisa de arruela antes, é só na parte da frente, e encaixa o suporte. Feito isso, só encaixar a arruela e porca. E agora fazer o aperto dessas partes. Feito o ajuste da parte da estrutura, a gente vai fazer agora a parte do encosto do banco. Para isso, a gente vai utilizar os outros dois parafusos que a gente tinha deixado separado antes. Posiciona o banco e faz o encaixe do parafuso na parte de trás dele. Feito o encaixe, é só dar o aperto. Finalizado o ajuste, é só pegar a haste que sobrou, as duas espumas, fazer a passagem dela na parte da frente da estrutura e encaixar a outra espuma do outro lado. Assim a gente finaliza mais uma etapa. Para essa etapa a gente vai precisar de um parafuso C2, duas arruelinhas C16 e uma porca C17, 4 parafusos C11, 4 arruelas C12, duas chapas D10, duas arruelas C14 e duas porcas C15. Vamos precisar também do banco F4, da barra A10, da barra A9 e duas espumas F5. Agora a gente vai encaixar a peça A10. Também é uma peça que não pode ficar muito apertada porque ela precisa fazer a rotação. Utilizando a chave 19, fazer o aperto.
Enquanto o André vai fazendo o aperto da parte frontal da estação, a gente já vem para a fixação do assento, utilizando as chapinhas e os parafusos C11. Aí feito o aperto, a gente vai colocar o encaixe direto na estrutura. Lembrando que a parte maior do banco é apontada para frente, só alinhar os parafusos e fazer o encaixe dela. Coloca uma arruela e uma porca por baixo. E é só fazer o aperto dela. Feito isso, a gente vem para a parte da frente, encaixa a espuma na barra e atravessa como a gente fez na etapa anterior. Assim a gente fecha mais uma etapa. Para essa etapa a gente vai precisar de 2 parafusos C25, 2 ruelas C14, a almofada F7, a barra A18 e o botão de regulagem D12. Para essa parte é muito simples, a gente só vai conectar a barra na espuma, usando os parafusos C25. Depois a gente junta essa parte à estrutura. E é só escolher a altura. Para essa etapa da montagem, a gente vai precisar um parafuso C1, 2 ruelas C16, 4 luvas C19 e uma porquinha C17. A gente também vai precisar do braço A11, dos braços A12 e A13, também 4 luvas C20, 2 ruelas C16, 2 porcas C17, os 2 punhos D6, 2 parafusos C11, 2 arruelas C12, a almofada F5, o acabamento E8 e a luva E9. Nessa parte, a gente vai colocar as luvas na estrutura, vai uma na parte de dentro, uma na parte de fora dos 2 lados e fazer o encaixe direto na estrutura. Com ele, a gente vai passar o parafuso C1, que é o parafuso maior, faz essa viradinha ali. A outra arruela e a porca. Feita essa parte, a gente já vai para os braços. A gente vai fazer o mesmo procedimento da parte de cima, faz uma luva na parte de baixo e uma na parte de cima da estrutura. Então coloca aqui na estrutura uma luva por cima e uma luva por baixo. Faz o encaixe delas. Parafuso, arruela e porca. Lembrando que essa peça também é uma peça que a gente não pode fazer um aperto muito forte, pois ela vai precisar ter o movimento depois. Então a gente vai fazer um aperto com a chave, mas deixando uma folga para o movimento dela ainda. Feito o encaixe dos braços, agora a gente vem com a parte do acabamento da espuma, faz o encaixe na estrutura por baixo. Aí é só empurrar ela. Até que a parte de baixo apareça. Apareceu o encaixe, a gente vai colocar o punho e os parafusos C11 por dentro. Feito o encaixe dele, a gente vai fazer o encaixe do acabamento. E do acabamento a gente coloca a última luva. E assim fecha mais uma etapa. Para essa etapa da montagem a gente vai precisar de um parafuso C7, 2 tampas E3, uma roldana B7, uma porca C15 e o cabo B1. Também vamos precisar de um parafuso C4, uma arruela C14, 2 luvas C18, uma porca C15 e uma roldana B6.
Aqui também vamos precisar de um parafuso C6, uma porca C15, duas chapas D9 e uma rodana C6. Junto também de um parafuso C6, uma porca C15, uma rodana B6, para finalizar, uma arruela C21. Começando agora a parte das roldanas, a gente coloca a primeira que tem a carenagem na parte da frente, posiciona ela, faz o cabeamento por cima da rodana, aí é só passar o parafuso. Feito esse, a gente vai para o segundo parafuso, que é o que tem a luva, para fazer a parte da estrutura. A gente encaixa a rodana. Aqui ela tem uma pressão, então tem que dar uma forçadinha para ela entrar. Passou a rodana, a gente encaixa o parafuso com a luva desse lado e faz a mesma coisa do outro lado. Encaixa a luva, a arruela e a porca. Feito isso, a gente vem com mais uma rodana aqui na parte de trás, faz o encaixe dela. Só que essa a gente ainda não vai fechar, porque vai fazer a passagem do cabo por cima dela. Antes disso, a gente vai pegar a rodana do meio, as duas chapas e fazer o encaixe nela. Segura as chapinhas, a rodana, fez o encaixe da peça, passa o cabeamento por baixo dela e volta para a parte de cima da estrutura. Passa o cabeamento por baixo, volta para a parte de cima da estrutura, aí aqui a gente só tira essa para poder fazer a passagem do cabo. Colocada essa última rodana, a gente desce direto para os pesos e faz o encaixe da última arruela. Coloca aqui. Esse parafuso ele tem esse tamanho justamente para fazer um ajuste, então a gente só vai encaixar ele agora, fazer um aperto básico e deixa para terminar de fazer o aperto dele depois, quando tiver todo o cabeamento feito para poder fazer o ajuste. Para a próxima etapa, a gente vai precisar do cabo B2, a chapa D8, dois parafusos C8, duas porcas C13, três roldanas B6, três parafusos C6 e três porcas C15. Nessa segunda etapa das roldanas, a gente vai fazer a parte do meio da estrutura dela. A gente pode começar colocando as roldanas nas partes das dobradiças. Então a gente pega o parafuso que a gente já separou para elas, faz o encaixe e trava elas. A gente pode fazer isso em ambos os lados. Feito isso, a gente vai fazer a parte do cabo. Essa parte é bem simples. O cabo ele tem as duas pontas iguais, então independente do lado que você comece, dá para fazer a instalação. Ele tem o encaixe na parte de trás do braço, onde a gente posiciona ele no meio, passa o parafuso por cima. Colocou a travinha. Feito isso, a gente vai pegar a outra extremidade do cabo, passa por trás da rodana, cabeando ele por cima, de cima para baixo, para que ele fique apoiado dessa forma, virado para frente. Essa é a posição correta dele. A gente deixa um espaço na parte de baixo e desse lado a gente volta fazendo o mesmo, só que cabeando de baixo para cima. Passou o cabo de baixo, puxa ele para cima e faz o encaixe dele aqui na estrutura da mesma forma. Feito isso, o cabo vai ficar suspenso, sobrando aqui para trás, e a gente coloca a última peça que a gente deixou separado. A chapa, a rodana e o último parafuso. Passa o cabo por dentro da estrutura, coloca a rodana e enfim vem o último parafuso. Dessa forma a gente fecha mais uma etapa e vamos para a última parte do cabo.
Para a gente fazer a montagem do cabo B3, a gente vai precisar do cabo B3, 2 roldanas B6, uma porca C15, 4 luvas C18, 4 arruelas C14 e 2 parafusos C4. A gente também vai precisar de 3 parafusos C6, 3 porcas C15, 3 roldanas B6, 2 mosquetões e a corrente B4. Para essa última etapa dos cabos, a gente vai fazer a instalação de todas as roldanas primeiro e depois a gente vem fazendo o cabeamento. A gente coloca primeiro a primeira roldana, ela vai a luva junto, então a gente faz o encaixe da roldana, passa o parafuso com a luva, e faz o encaixe pelo outro lado. Feito o primeiro, a gente vem para o segundo, ele segue a mesma coisa, o parafuso com a luva, a roldana dentro da estrutura e faz o encaixe dela. Colocou, já pode fazer a trava dela. Colocada a segunda roldana, a gente vem para a terceira, também colocada na estrutura, na parte de baixo. Mais uma que vem suspensa no encaixe de cima. E a última roldana que vai na parte superior, no último encaixe. Fazendo a parte final do cabeamento, a gente começa passando ele por baixo da primeira roldana, segue a sequência para a segunda roldana também por baixo. Na terceira roldana, a gente faz a passagem do cabo por cima dela. Na quarta roldana, a gente passa por baixo. Na quinta roldana, a gente passa por cima. E no final, a gente vai fazer a trava dele com a corrente e o mosquetão. Nessa parte final, a gente encaixa o mosquetão em cada ponta da corrente e faz o ajuste de altura dele. Encaixa um na estrutura e o outro vem direto no cabo. Feito isso, o cabo vai ter uma certa folga, a gente faz o ajuste dele direto aqui na placa de peso. Aí é só fazer o aperto até ele chegar à tensão máxima do cabo. Feito. Agora é só a gente conectar os puxadores, fazer o aperto dos parafusos das roldanas e já está pronto para uso.